Olá, bem-vindo à terceira parte dessa aula e agora a gente vai entender um pouco sobre funções, modelos e distribuições de uma forma bem simples, que é para a gente conseguir entender o que a gente vai falar lá para frente. Tudo bem? Muito bem, então a função ela expressa uma relação entre duas quantidades e aqui está um exemplo para vocês, uma função exponencial, onde eu tenho que a função de x, né, seria o eixo y, ela varia de acordo com o valor de a e o valor de x elevado ao quadrado. Certo? E uma função nada mais é do que uma relação matemática que eu posso traduzir para um gráfico, ou não. E eu posso também usar uma função como representação de modelo. Então, esse aqui é o modelo mais vigente hoje, né, que está todo mundo falando, que é o modelo SIR, que é Susceptible, um, Infected and Recovered, que é o modelo da pandemia. Né? Então, aqui é uma função que mostra para você qual é a relação entre essas unidades. Então, isso aqui é o contato, né? A taxa de contato entre os indivíduos, isso aqui é a taxa de recuperação, certo? Isso aqui, então, são as pessoas que são infectadas, as pessoas que são suscetíveis, e isso aqui é um I também, não é um Y, certo? E aqui dá para mostrar para vocês o exemplo que todo mundo está falando hoje, né? Qual é o impacto da variação desse valor, do valor de contato, numa curva onde a gente espera que, por exemplo, 50% da população seja infectada por algum patógeno. Então, basta eu reduzir essa taxa de contato, eu achato essa curva, ao achatar a curva, eu puxo a coisa mais para frente, então a gente não vai ter aula esse semestre mesmo, né? Mas é muito pior do que se a gente tivesse aqui todo mundo entupido no hospital, morrendo asfixiado. Né? Então, isso é um modelo que é baseado numa função, certo? E se a gente colocar isso dentro do contexto de probabilidades, eu consigo fazer uma função para cada evento de probabilidade, certo? Então, aqui nesse caso, por exemplo, essa é a função que representa as probabilidades associadas ao jogar os dados, né? Então, a probabilidade é zero se de ocorrer um x menor que 1, porque eu não tenho, o dado só vai até 1. Ela também é zero a probabilidade se ela for maior que 6, porque eu só tenho 6 faces. E a probabilidade de eu obter um evento entre 1 e 6 é 1 sobre 6. E que está aqui ó, a distribuição dessas probabilidades. Tá? Essa é uma distribuição de probabilidades relacionadas aos dados. Ela é chamada de distribuição uniforme, porque a probabilidade é a mesma. E ela está associada com uma variável discreta, ou seja, que eu estou contando, né? Ela não é contínua, como a gente estivesse medindo ou pesando alguma coisa. Então, essa aqui é a função probabilística que é representada por essa distribuição probabilística aqui. E toda probabilidade está associada a uma função e a uma distribuição, certo? Então, se eu pegar dois dados, por exemplo, aqui são as probabilidades de soma de todas as combinações possíveis, e aqui está a distribuição dessas probabilidades. Por se tratar de uma distribuição discreta, basta eu olhar aqui, ó, isso aqui é a probabilidade de eu obter 2, isso aqui é a probabilidade de eu obter 3, certo? E, então, cada uma dessas aqui representa uma probabilidade. Se eu somar isso aqui tudo, obviamente, tem que dar igual a 1, certo? Muito bem, aqui a simulação para 2 dados, para 10 dados. Eu simulei 10 milhões, 1 milhão de jogadas no computador e peguei a soma e gerei um gráfico de frequência. Né? Então, isso aqui, de novo, é a distribuição associada à jogada de 10 dados. E notem que ela tem uma forma muito similar a alguma coisa que vocês conhecem. Com a única diferença é que aqui eu estou lidando com uma variável discreta. Né? E essa distribuição que lida com isso, ela tem um nome particular, a gente vai ver no final. Certo? Aqui, ó, uma distribuição muito famosa, distribuição binomial, que ela é usada quando eu estou tentando ver a probabilidade de eventos que estão associados com dois possíveis cenários, ou sucesso ou a falha. Né? Então, no caso de moeda, por exemplo, se eu quero saber qual é a probabilidade de obter caras e a cara é o meu sucesso, ela é regida por essa função aqui. Essa aqui é a distribuição, né, quando eu jogo. Aqui eu acho que eu joguei 10 mil moedas, né? E obtive a metade sendo cara.
Não, aqui foram 500 jogadas, isso, porque aqui a média é isso aqui, certo? Se a média desviar para cá, significa que essa probabilidade de obter cara é menor. Se ela desviar para lá, a probabilidade de obter cara é maior. Então, isso são distribuições relacionadas à função de uma distribuição binomial. E aqui uma distribuição que vocês conhecem, que é a distribuição normal ou gaussiana, né? É uma distribuição que lida com dados contínuos, então é uma distribuição de uma variável contínua, ou seja, pesos, medidas. Ela é uma função que leva em consideração o desvio padrão e a média, né, denotada como U. Então ela tem essa característica, ela é uma distribuição simétrica, certo? Onde o pico dela está na média, que é denotada como U, porque é a média populacional, e aqui é o desvio padrão, que é o sigma, e dentro dessa área aqui, ó, eu tenho 68% dos valores, certo? A diferença entre essa probabilidade e a probabilidade anterior é que nesta aqui, por se tratar de uma distribuição de variável discreta, a probabilidade eu leio diretamente no eixo y, ao passo que aqui a probabilidade ela é dada pela área, certo? Que é o que caracteriza uma distribuição de probabilidades de variáveis contínuas, certo? E aqui está o sumário dessas noções, né? Então nós chamamos função de massa quando a função representa uma distribuição de uma probabilidade de variável discreta, certo? E essa probabilidade ela é tirada diretamente daqui, né? Eu consigo tirar diretamente do eixo y, ao passo que uma função de densidade de probabilidade ela é dada pela área e ela está relacionada com variáveis contínuas. Agora tem uma coisa interessante, a probabilidade de um determinado ponto aqui, ó, a probabilidade desse ponto é igual a zero. Por quê? Porque a probabilidade de eu obter um valor aqui, ele é absurdamente impossível, porque eu teria que calcular usando essa integral partindo do mesmo ponto. E daí essa integral dá igual a zero, certo? Então, esse valor aqui, por incrível que pareça, a gente vai ver depois, ela é o que nós chamamos de likelihood, ou verossimilhança, certo? Mas a diferença entre essas duas, principal é o fato de que, para eu saber a probabilidade nessa distribuição, eu tenho que calcular um espaço entre essa distribuição e saber a área dessa distribuição. Tudo bem? E a gente faz isso integrando. Mas isso são as noções básicas que a gente precisa saber para entender o que vem pela frente. Muito bem? Então vamos lá? Na próxima aula a gente vai entender então o próximo componente, o que é uma estimativa por verossimilhança.